A minha mãe ficou um mês chorando muito, é claro, né? Imagina. Uhum. A minha mãe tinha essa revelação de Deus, tinha certeza que isso ia acontecer, mas isso é muito difícil para nós, né? Quando vem assim a doença, principalmente com o câncer, a minha mãe rezou muito. E num dia, numa pregação, meu pai estava numa capelinha aqui, minha mãe estava ajudando na cozinha, minha mãe nem estava na hora que a pregadora proclamou. A pregadora disse: Olha, uma mulher está sendo curada agora do ovário direito. E meu pai estava dentro da igreja, meu pai, né, caiu em choro e falou para minha mãe. E uma semana depois era o dia da cirurgia. Antes de entrar na cirurgia, minha mãe fala assim: doutor, eu fiz outro exame, aquele exame que faz bateria bem chatinho de fazer. Eu fiz, não entendi nada, vou abrir, não entendi nada, mas eu quero que o senhor fale para mim, porque eu tenho certeza que eu não vou fazer essa cirurgia. O doutor falou assim: dona Lidiane, a senhora é muito teimosa. Minha mãe sentou para fazer aquele ultrassom ali para ver. O doutor parou, olhou para minha mãe e eu estava junto nesse dia, no dia Uau. desse momento. Eu era pequena, né? Tinha 12 anos. E o doutor parou, olhou para minha mãe e falou assim: Olha, o seu ovário está vazio? Aí a minha mãe disse: Eu não falei para o senhor? Mas ele falou: Eu tenho mais uma notícia para a senhora. Aí minha mãe: Que foi? O seu útero está cheio. A senhora está grávida. Uau! Aí minha mãe parou. Aí ela ligou pro meu pai, porque meu pai estava esperando o milagre, né? Assim, Beto, Um não, milagre, ganhou dois. é, Beto, olha só, meu pai, né? O meu útero realmente estava vazio, o milagre aconteceu. Daí meu pai, uau! Daí ele, calma, eu preciso te falar mais coisa. E o meu pai gritando e chorando. Daí, mas a gente está esperando, você vai ser papai de novo. Imagina a cena. Na hora, sabe o que eu falei para minha mãe? Mãe, o nome desse menino vai ser Rafael. Que Aí a minha lindo. mãe falou assim: Rafael? Por que Rafael? É o anjo da cura. O meu irmão vai ser Rafael. Foi o menino, minha mãe botou o Rafael, e hoje a gente tem o Rafael, e depois veio a Amabile. E a minha mãe teve exatamente 5 filhos. Que Vê se não é coisa. graça de Deus. Não é assim, eu deixar Deus agir e confiar de uma maneira. É fé. É a fé dessa Ah, mulher de Provérbios, de saber que a gente precisa batalhar, fazer a nossa parte, né? Que isso inclui também o nosso. Mas está aberto a entrega verdadeiramente de experimentar a graça de Deus em nossa vida. Por isso que você que é mulher que está me escutando neste momento, entenda que esse é um testemunho que eu lhe trago no dia de hoje, e entender que verdadeiramente aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a tua história, não quer dizer que você não vai passar por um processo, porque o processo ele te prepara. A minha mãe teve que passar pelo processo de talvez ele ter um câncer, foi um cisto maligno que a minha mãe tinha que tirar. Isso é um processo dolorido, mas que fez amadurecer e provar a fé da minha mãe. E se a minha mãe tivesse tirado o ovário? Talvez o meu irmão estaria lá, talvez não sei. Mas o que Deus tem preparado para ti é a vitória. É só isso que Deus quer na nossa vida. De Deus só vem coisa boa, mas Ele nos prepara. E o processo é dolorido. E talvez você tenha que entender isso. Às vezes o dom de ser mulher e às vezes o que te corrói no dia de hoje é limpar a casa. Não sei. Talvez você deteste limpar a casa. Mas não dá para viver o dom da feminilidade, o privilégio de ser mulher, sem nós sermos por inteiras. Então, Deus te entregou essa casa, essas almas eternas. Você precisa fazer o seu papel, a sua parte. E ali Deus vai te modelando e te ajudando a vivenciar verdadeiramente a essência que Deus te confiou. E isso é muito bonito, porque a Amanda está partilhando essa coisa belíssima, né? Essa família, ela foi gerada por uma família de fé, né? Uma família, um pai e uma mãe ali que tinham esse coração conectado a Deus. Agora, às vezes você pode estar pensando assim, mas, nossa, na minha família foi totalmente o contrário. Eu nunca ouvi a minha mãe falando nada bom, né? Eu nunca ouvi a minha mãe falando que filho é bênção. Eu nunca ouvi a minha mãe, eu nunca vi a minha mãe feliz fazendo as coisas em casa. Eu sempre ouvi, por exemplo, eu na minha casa, eu ouvi muito a minha mãe dizendo: Olha, minha filha, estuda muito para você não depender de homem, para você não ter que ficar em casa, para você não ter que ficar fazendo aqui. pra, entre aspas, ela dizia, para não fazer o que eu estou fazendo agora. Então, às vezes, você não teve essa oportunidade, essa graça, né, que a Amanda teve de uma família que te explicasse, te mostrasse com alegria, com fé,
esse papel da mulher, esse dom que é ser mulher. E ao longo dessa trajetória, até da sua trajetória, né, Amanda, o seu testemunho hoje, eu escutava ele ainda mais uma vez esse momento que você também precisou passar, entender, né, entre trabalhar, empreender, crescer, mas ser família. Conta um pouquinho pra gente, assim, essa trajetória que você teve que passar, né? Veja você. Depois que eu li esse livro, eu trouxe um livro aqui para você, principalmente você que quer viver a feminilidade. Esse livro está lá na minha livraria, é a livraria Amanda Butchevitz. O Privilégio de Ser Mulher. Essa filósofa católica, ela já falecida, Alice von Hildegrande, é uma das minhas maiores inspirações quando trata de feminilidade. Eu vou trazer 2 pensamentos para te ajudar demais, principalmente que inclui isso no meu testemunho. Lá na página 43 diz assim: o cristianismo ensina que os feitos externos, a invenção do computador, a bomba atômica ou a chegada do homem à lua são pó diante dos olhos de Deus. Só a mulher pode gerar almas eternas. Gente, que coisa mais preciosa. Coisa linda. É muito lindo, né? Você que acompanha meu trabalho na internet, né? Já é meu seguidor, minha seguidora, vê os vídeos. Para mim é tudo maravilhoso, mas nada disso simboliza o que eu sou aqui dentro de casa. Primeira evangelização é o meu lar. A minha primeira catequese não são os meus seguidores, a minha prioridade não são os seguidores, é a minha família. Porque depois que eu li essas palavras de Alice von Hildegrande, eu entendi que às vezes a gente trata assim, nós damos prioridade no trabalho, nós damos prioridade para as pessoas externas. E quem é de dentro a gente não valoriza. Sendo que Deus deu a capacidade da mulher de gerar almas eternas. Você pode fazer um trabalho, uma pesquisa grandiosa na faculdade. Você pode fazer um edifício lindíssimo, né? Uma arquiteta. Tudo isso é muito lindo e gratificante. Mas nada disso se compara com o dom, por exemplo, da maternidade. Deus te deu almas eternas, é algo material que não passa, não corrompe, não suja, e que um dia você vai estar na eternidade junto com os seus. E isso eu tive que aprender. Dentro do meu posicionamento na internet, né, eu tinha 50 mil seguidores na época, eu resolvi fazer uma agência de publicidade. E dentro disso a gente precisa fazer vários cursos, né? Tudo que eu atrelava à rede social, as minhas estratégias, eu comecei a usar, por exemplo, numa padaria, numa sorveteria, numa pizzaria, e tudo dava resultado e engajamento para eles. Então, eu abri a empresa e começou a dar tudo muito certo, assim, cresceu muito. E eu comecei a me engrandecer, assim, eu não queria mais fazer as coisas de casa, eu lidava mais, porque se você não cuidar, você que está, sendo você que está vivenciando uma vida, né, tentando alcançar a santidade todos os dias, ou seja, você que está no mundo, está aqui pela primeira vez, recém-convertido, em ambas as partes, você tem que cuidar o tempo todo. Não ache que o inimigo não come pelas beiradas, porque ele come. E isso ele foi fazendo comigo. Foi dando a auge aqui. Eu comecei a ter um vício gigantesco de trabalho. A minha vida era só trabalho. Eu trabalhava até 1 hora da manhã e voltava a dormir e só pensava em trabalho, 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 trabalho. E nos cursos que eu fazia, o que falava os cursos, o que fala até hoje os cursos? A mulher, ela tem que dar preferência para ela. A mulher, ela tem que dar o holofote para ela. Primeiro se cuide, mulher, depois os seus. O que adianta você não se cuidar? Não que isso seja ruim, isso é bom, mas tudo tem um limite. Poxa, a gente não rezou para ter uma família? Então é preciso cuidar daquilo que Deus nos confiou, porque isso é o nosso dom, e a gente vai se sentir realizada quando faz esse tipo de coisa. E eu comecei a me engrandecer, até que veio uma tal de uma pandemia.